Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos na Metacosmo, um local para despertar e expandir a sua consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos dar continuidade no tema da semana do Uno igual ao todo. E o tema de hoje é a aliança do DNA. Como assim, Fernando? Será que é possível você fazer uma aliança com o seu DNA? É isso mesmo. Essa é a proposta do Código da Consciência. O Código da Consciência, ele está dentro do seu DNA. E ele propõe uma aliança com todos os seus códigos que estão guardados. Porque o que é o seu DNA? O seu DNA é um ácido que está dentro do núcleo da sua célula e nesse ácido contém todo o reino de toda a potencialidade. Tudo que acontece na sua vida está lá dentro do seu DNA. E dentro do seu DNA existe o Código da Consciência, que é o alfabeto de Deus, em 4 letras. Quais são as 4 letras presentes dentro do DNA? A adenina, a timina, mais a citosina, que faz par com a guanina. A adenina e a timina fazem pares de 4. E a citosina com a guanina fazem pares de 3. Para 4 adeninas dá 3 citosinas. 4 adeninas mais tininas com 3 citosina mais guanina dá 7. Eis a fórmula do Código da Consciência. Quando você aplica esta fórmula dentro do seu DNA, você utiliza ele 100% da capacidade do seu DNA. Sabe quanto que você usa hoje? Nem 10%. Uau! Você tem 90%. E se você utilizar esse 100%, você se torna um Deus. Mas como que é isso? Vamos entender um pouco. No Apócrifo de João, aquele livro que foi descoberto lá na biblioteca de Nag Hammadi, lá está a explicação como se foi criado o universo. E por incrível que pareça, lá também está a explicação de como foi criado o DNA. É lógico, em forma simbólica. Naquela época não se ouvia falar, nem sabia se existia ácido, que existia proteína, eles nem sabiam que existiam células naquela época. Então tem que ser tudo em forma simbólica. Mas lá no Apócrifo diz que a mônada, que é na verdade a luz, né, invisível, é o Deus não manifestado, quando ele cria a si mesmo, ele cria o quê? A Barbelô. A Barbelô é o espírito do pai e mãe. Ou seja, a luz que tem as trevas e a luz penetra nas trevas. Ao penetrar as trevas, ao juntar o positivo com o negativo, nasce o Logos, o Cristo. E com isso se forma a Trindade. E a Trindade, ela é a composição da consciência cósmica, que é a mônada, da consciência crística, que é o Cristo, o Logos, e da consciência micropsíquica, microcósmica, que é a Barbelô. Só que a primeira atitude da Barbelô foi agradecer a luz pela vida. E ao agradecer, o que acontece? A luz lhe dá graça. E quanto mais ela agradece, mais graça ela recebe. Uau! A primeira dica. Para você acessar o seu DNA, aprenda a gratidão. Bom, mas vamos um pouquinho mais para dentro. E aí, o que acontece? Nesse processo todo, a Barbelô, ao ter a graça, ela recebe da luz 4 seres divinos, que é o seu código da consciência, que é o alfabeto de Deus. E nesse momento, quando se cria os 4 seres de luz, somado a Trindade, dá 7. Toda a manifestação do universo foi feito lá, que também foi feito dentro do seu código do DNA. Está escrito lá. Dentro do seu código do DNA está uma réplica da criação do universo. Uau! Portanto, o uno é igual ao todo. Olha só. E quando você usa essas 4 letras divinas que estão dentro, esses 4 seres divinos que estão dentro do seu DNA, você consegue fazer o reino de toda a potencialidade trabalhar a seu favor. Mas como?
Como que eu posso acionar essa fórmula que está dentro do meu DNA? Como que eu posso acionar ele? A adenina com a timina, ela compõe o seu plano físico, que é 40% de todos os códigos do DNA. Então, 40% que tem dentro do seu DNA representa todo o manual de instrução do seu corpo físico. 15% vem do fator da genética, do seu plano astral, é o seu karma. 15% do seu DNA contém informações do seu karma, ou seja, do seu plano astral. A soma dos dois dá uma parceria de 4 em 4. Aí nós vamos para a parte de baixo. A parte de baixo que é a citosina mais a timina, que é a soma de 15% do seu plano mental, que é o seu Dharma, e mais 30% do seu plano espiritual, que é o corpo cósmico. E aí tem um detalhe muito importante. Dentro do DNA está Deus. Quando você reconhece Deus dentro de si, automaticamente você faz uma aliança. E essa aliança, o que um pai dá para o filho? Dá tudo. Ou não? Mas como fazer tudo isso? Se eu tenho Deus dentro de mim, por que eu ainda passo por momentos difíceis? Ora, porque você não está usando. Mas vamos voltar lá na época de João. O mestre dele, Jesus, já tinha dado a fórmula. A fórmula dele é simples. Olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos analisar essa frase? Amai a Deus sobre todas as coisas. Quem que é Deus nesse caso dentro do seu DNA? É o seu corpo espiritual, que compreende 30% de tudo que tem no seu DNA é o corpo espiritual. Então amai a Deus sobre todas as coisas. E amai ao próximo. Quem que é o próximo? O próximo é exatamente aqueles que você inclui dentro do seu plano astral e do seu plano mental. Quando você ama o próximo, você está acionando exatamente o seu corpo psíquico, que é o duplo etéreo. Uau! Como a si mesmo, que é os 40% que faltam para completar a fórmula mágica de 1.7. É só amar. Quando você aplica os 4 atributos divinos, você automaticamente você cria uma aliança da sua consciência com o seu próprio DNA. E essa aliança, ela é tríplice. Por que tríplice? Porque dentro do seu corpo você tem 3 centrais de comando. Você tem o seu cérebro, que é encarregado de 40% das informações do seu DNA, porque é o seu corpo físico. Ele controla todo o seu corpo físico, ele controla todas as suas células, todos os seus átomos, suas moléculas, ele controla todos os seus órgãos, toda a sua pele, tudo que tem de vegetativo dentro do seu corpo. 40%. Tudo que é mineral, vegetativo, está controlado por ele, seu cérebro. 30%, ou melhor, 15%, mais 15% do laríngeo e do coração, mas o coração, ele é o controle praticamente do seu corpo psíquico, ou seja, o seu coração controla 30% do seu corpo e do seu DNA, porque ele controla o Merkabah, tudo que é o seu corpo duplo etéreo é ele que controla. E mais 30% é a glândula pineal, que é a antena com a consciência cósmica, é ela que está lá ligada com o Pai o tempo todo. Quando você está alinhado no código da consciência, quando você está no 1.7. Porque se você estiver no 1.3, é só seu cérebro que está funcionando. Se você estiver no 1.4, 1.5, você já está acionando o seu coração, você já está usando o seu plano astral, o seu plano mental. Mas para você usar a sua glândula pineal, para estar conectado com o Pai 24 horas, é 1.6 ou 1.7. 1.6 você já desenvolveu o seu ágio, já está lá, quase lá. Mas você só utiliza 1/3. Por que você só utiliza 1/3? E aí que vai agora o que você nem imaginava, e eu vou te dar uma dica maravilhosa. Vamos lá. Vamos imaginar que você tenha dentro do seu corpo
um órgão que está doente. Por exemplo, você tem uma doença, sei lá você está com um problema no seu fígado. Muito bem. E aí, esse fígado, ele precisa de cura, certo? O que você faz? Se você for pela ciência, o que a ciência vai falar? Procure um médico e o médico vai dar um remédio alopático que vai cuidar do seu corpo físico para que ele se recupere. Mas imagine que você não queira ficar viciado num remédio. Então, você vai procurar outras técnicas, outras curas alternativas. Não estou recomendando isso, só estou dando como sugestão. Você continua usando remédio, mas você também quer fazer com que o seu corpo psíquico trabalhe a seu favor. No corpo psíquico você tem o seu plano mental. Agora vamos compreender como funciona o seu corpo mental, o seu plano mental. O seu plano mental é o primeiro verbo do código da criação, que é o criar. Quando você cria, você precisa desenvolver a criatividade, a colaboração e a compaixão. Quando você desenvolve a criatividade, o que acontece? Você aciona o seu plano mental. Qual que é o primeiro passo para você criar algo? Criar palavras. Porque a palavra aciona o pensamento. Então vamos escolher 4 palavras? Tá. 4 palavras para criar um pensamento. Bom, já que é para escolher o melhor, vamos escolher lá da fonte, né, da consciência cósmica. Quais são os 4 atributos divinos? Amor, compaixão, perdão e respeito. Então, essas 4 palavras você vai usar para o seu plano mental. Beleza? Beleza. Agora nós vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? É criar um pensamento. Para criar um pensamento, vamos imaginar o seguinte: em vez de amar a si próprio, que é muito mais fácil, e amar a Deus, que você talvez ainda não saiba como amar a Deus, vamos amar o próximo, que é mais fácil. Então você imagina na sua tela alguém que você ama. Por exemplo, o seu filho, a sua filha. Beleza? Coloca seu filho e sua filha lá. E aí você projeta seu filho e sua filha com compaixão. O que é compaixão? É sentir-se como. Você sentir-se nele. Aí você projeta no seu filho, na sua filha, prosperidade, relações afetivas ajustadas, saúde e poder. E você fica imaginando ele na sua mente. Porque com o pensamento dele, automaticamente sua mente é obrigada a imaginar ele bem. E você junto com ele feliz. Porque a felicidade é o celebrar, que é o que nós falamos de perdão e festa. Então você está celebrando porque ele está bem. E aí você começa a respeitá-lo. Esta imagem, ela vai para o seu DNA e ele considera que aquilo é você. Porque o mundo é igual ao todo. Então, o seu filho e você, a sua filha e você, nesse momento se tornam um dentro do DNA. E o seu DNA reconhece que é você. E aí o que ele fala? Bom, mas ele está próximo, ele está feliz. É sinal que eu preciso dar a remissão espontânea, a cura. Lá tem o remédio. Aí ele vai curar a doença. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você aplica a remissão espontânea. Esse vídeo é meio curto, mas vamos aprofundar esse assunto no nosso curso do Código da Consciência. Se você ainda não fez inscrição, aproveita, porque na terça-feira, às 7h30, teremos uma live exclusiva para você aprofundar esses e muitos mais temas, tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.